Meu vizinho destruía meu jardim de propósito e ria toda vez que eu reclamava. O dia começou com um silêncio que já cheirava a tensão. Saí de casa para regar minhas flores, aquelas mesmas que minha mãe plantou comigo quando eu tinha 10 anos, e encontrei meu jardim destruído. Havia terra espalhada pelo chão, vasos quebrados, pétalas pisoteadas, e no meio da cena, meu vizinho, rindo de forma histérica, apontava para minha cara. Era um riso frio, cruel, que parecia ecoar dentro da minha cabeça como uma sirene de alerta. Tentei me aproximar, mas ele só continuava, arrastando um dos meus arbustos pelo chão, como se estivesse arruinando não só minhas flores, mas minhas memórias. Minha avó sempre dizia que um jardim era o reflexo da alma de quem cuida dele, e naquele instante, senti a minha alma sendo esmagada junto com as plantas. Ele não parava de rir, e cada gargalhada parecia bater como um soco na minha própria história de infância. Nos dias seguintes, percebi que aquela destruição não era um episódio isolado. Ele aparecia sorrateiramente à noite, jogando lixo no quintal, arrancando brotos novos, espalhando veneno em pequenos ralos para afundar minhas plantas. Eu tentava falar, tentava confrontar, mas ele se mantinha distante, sempre com um sorriso sarcástico no rosto. Era estranho, porque do lado de fora, no bairro, todos o conheciam como alguém simpático, sempre disposto a ajudar, oferecendo um pedaço de bolo, ou ajudando com pequenas tarefas. Era essa dualidade que me enlouquecia. Enquanto eu contava cada momento de amor que minha mãe e minha avó me ensinaram, ele parecia nutrir apenas prazer em meu sofrimento. Lembrei-me da última vez que minha mãe veio me visitar, rindo e regando as flores comigo, enquanto ele, do outro lado da rua, cortava silenciosamente os galhos de uma roseira que eu tanto amava. O abuso emocional foi crescendo. Primeiro, eram pequenos insultos, comentários sarcásticos sobre minha vida e meus hábitos. Depois, veio a destruição física do jardim, ameaças veladas quando me encontrava no portão, e finalmente, um episódio que me deixou em choque. Uma noite, quando ouvi um barulho pesado no quintal, corri e o encontrei tentando incendiar a casinha de ferramentas. Corri para impedir, tropecei, e ele caiu sobre mim com uma força desmedida, arranhando meu rosto e me deixando com hematomas visíveis que ninguém poderia ignorar. Na manhã seguinte, todos os vizinhos comentavam, mas ele agia como se nada tivesse acontecido, com aquele sorriso venenoso, enquanto eu tentava esconder as marcas. O ápice veio numa tarde de domingo. Ele havia armado armadilhas no quintal, pregos escondidos e vidro quebrado, e eu, distraído, caí em uma delas, cortando minha mão profundamente. Ele apareceu logo depois, fingindo preocupação, mas ao mesmo tempo zombando da situação. Foi nesse momento que a polícia foi chamada, os vizinhos finalmente perceberam que não era simples travessura, e ele foi preso. Durante o julgamento, descobriram seu histórico, acusações antigas de vandalismo, abuso emocional e humilhação pública. As fofocas se espalharam pelo bairro, e a mesma pessoa que parecia gentil para alguns agora era vista como um predador mascarado. Depois de sua prisão, houve um silêncio estranho. O jardim começou a se regenerar, as flores voltaram a crescer, mas algo permanecia inquietante. A ausência dele trouxe calmaria, mas também um vazio, como se uma sombra persistisse, lembrando-me que o mal não desaparece completamente. E foi nesse silêncio que surgiram as primeiras cartas. Inicialmente, mensagens indiretas pelas redes sociais, tentando desculpas vagas e elogios suspeitos. Em cada frase, o mesmo tom, sinto falta, posso ajudar, sempre entremeado com aquela velha sensação de manipulação. Com o tempo ele fez algo inesperado, ajudou a consertar uma cerca que desabou após a chuva, carregando tábuas e martelo com esforço real. Pela primeira vez, vi um gesto de bondade genuíno, e mesmo que meu instinto gritasse para manter distância, uma pequena parte de mim começou a considerar que talvez houvesse possibilidade de mudança. Aos poucos e sob vigilância, a convivência retornou de forma limitada. Ele ajudava em pequenas tarefas do bairro, evitava confrontos diretos, e eu aprendi a observar, avaliando cada ação com cautela. A família começou a se reorganizar. Minhas flores voltaram a crescer, minha rotina voltou ao normal, mas havia uma nova dinâmica, limites claros, olhos atentos e uma sensação permanente de alerta. Ele ainda morava na mesma rua, mas de forma diferente, o vilão tinha voltado, mas de maneira controlada, como se a história tivesse mudado, mas o passado continuasse a pairar no ar. O silêncio que se instalou depois da sua prisão não durou tanto quanto eu esperava. Assim que ele voltou a aparecer no bairro, parecia diferente, mas ainda carregava aquele peso no olhar que me deixava inquieto. As cartas e mensagens se tornaram mais frequentes, algumas com desculpas quase convincentes, outras com sugestões de ajuda, sempre com aquele tom manipulador que misturava arrependimento e provocação. No começo, tentei ignorar, jogando cada bilhete no lixo, cada notificação bloqueada. Mas havia algo perturbador na persistência dele, como se cada gesto fosse meticulosamente planejado para me fazer duvidar de minha própria memória e percepção.
Uma tarde, enquanto regava o jardim que ainda se recuperava dos ataques anteriores, encontrei uma caixa de madeira, cuidadosamente escondida entre os arbustos. Dentro, havia fotos antigas, algumas minhas ainda criança, outras de minha família, tiradas sem que ninguém percebesse. Entre elas, cartas amareladas, datadas de anos atrás, revelando detalhes sobre minha vida que ninguém deveria conhecer. Meu coração acelerou. Era como se ele tivesse observado cada movimento, cada passo, mesmo antes de me atacar. O medo voltou, misturado a uma raiva que queimava por dentro, mas também a uma curiosidade doentia. Por que ele guardava isso? Qual era o objetivo? Os pequenos gestos de bondade continuaram, mas sempre calculados. Um dia ajudou meu vizinho idoso a recolher o lixo durante uma chuva forte. Outro dia trouxe flores para a entrada do bairro, sorrindo para todos, como se quisesse mostrar que nada de ruim havia acontecido. Para os outros, ele parecia quase redimido. Mas eu sabia que o olhar não mentia, havia algo por trás daquela fachada de mudança. Cada gesto altruísta vinha acompanhado de uma sensação de alerta, como se estivesse medindo minha reação, aprendendo como me manipular novamente. O comportamento dele começou a evoluir de forma ainda mais sutil e perturbadora. Ele passou a se aproximar de forma indireta, sempre esbarrando em minhas rotinas, comentando casualmente sobre meus hábitos, sobre pequenas coisas que eu não compartilhava com ninguém. Era a mesma sensação que eu tinha quando ele destruía o jardim, uma mistura de invasão e controle. Comecei a perceber que, apesar de seu gesto de reintegração, o passado nunca tinha sido realmente deixado para trás. Ele apenas aprendia a ser mais cuidadoso, mais paciente, esperando o momento certo para me desestabilizar. Foi quando descobri o primeiro segredo verdadeiro, arquivos antigos em sua casa, obtidos com permissão de um vizinho que o observava. Revelavam que ele havia feito algo ainda mais grave anos atrás, envolvendo outra família do bairro, algo que ninguém jamais soube. O horror voltou a mim com força total. Não se tratava de simples vandalismo ou humilhação. Ele tinha um padrão, uma obsessão, uma necessidade de controlar e ferir emocionalmente os outros. As fotos, os bilhetes, os pequenos ataques, tudo fazia parte de uma história que se estendia muito antes de eu sequer conhecê-lo. Uma noite, enquanto verificava minhas plantas, ouvi passos silenciosos e o reconheci imediatamente. Ele estava ali, na sombra, segurando uma cesta de frutas frescas do próprio quintal. O gesto, inesperadamente gentil, me desconcertou. Senti raiva e confusão ao mesmo tempo. Como alguém capaz de tanto dano podia oferecer algo tão inocente? Ele disse apenas: "Quero que comece de novo." Não era uma ameaça explícita, mas havia uma tensão latente, um desafio silencioso. A dualidade dele se tornava cada vez mais complexa. O mesmo homem que destruiu o meu jardim agora oferecia alimento, cuidado, uma espécie de redenção que me fazia duvidar de minha própria percepção. A reintegração gradual começou a se consolidar, mas sob regras estritas. Eu não permitia que ele se aproximasse do quintal sem supervisão, nem que entrasse em casa sem aviso. No entanto, a convivência mudou a dinâmica do bairro. Outros vizinhos começaram a olhar para ele com curiosidade, alguns até com esperança de mudança. Enquanto eu observava cada gesto, cada palavra, tentando prever se o próximo passo seria bondade ou destruição. A tensão se tornou parte da rotina, um jogo silencioso de vigilância mútua. O vilão, por sua vez, parecia testar os limites. Um dia ajudou a consertar o portão da frente, outra vez recolheu lixo, mas sempre com aquele olhar que parecia medir minhas reações, observando se eu aceitava ou rejeitava. Cada gesto era uma negociação invisível, um cálculo de confiança que eu ainda não sabia se poderia conceder. A família aprendeu a se reorganizar. Juntos, estabelecemos regras, dividimos tarefas, cuidamos do jardim, mas sempre com aquela sensação de que a paz era temporária, frágil, prestes a ser quebrada a qualquer instante. E então veio a revelação mais inquietante. Cartas antigas, escondidas em um livro antigo de minha mãe, revelavam que ele já tinha um histórico de manipulação emocional dentro de sua própria família. Havia traumas que ninguém sabia, memórias de abusos e vinganças silenciosas, provas de que o mal que ele demonstrava não era recente. Ele nasceu, cresceu e viveu cercado de padrões que o moldaram para machucar. Tudo isso me fez questionar não apenas o que ele poderia fazer, mas se a mudança que eu via era real ou apenas uma adaptação. Uma versão calculada de si mesmo para me manter sob controle. Mesmo com toda a tensão, houve momentos de calmaria, pequenas interações que pareciam quase normais. Um sorriso verdadeiro, uma ajuda inesperada, um gesto de gentileza que não precisava ser recompensado. Mas o silêncio do bairro à noite, quando as luzes se apagavam e o vento sussurrava entre as árvores, me lembrava que o perigo nunca tinha desaparecido completamente. Ele estava ali, vivendo sob novas regras, mas o passado continuava à espreita, pronto para emergir no momento certo. E enquanto eu regava o jardim restaurado,
Observando as flores que sobreviveram a tudo, percebi que a história ainda não havia terminado. Ele havia retornado parcialmente, mas havia algo na forma como olhava, um desafio silencioso, uma promessa de que a sombra de antes ainda não estava totalmente dissipada. O que aconteceria quando ele decidisse ultrapassar os limites novamente? A sensação de vigilância nunca desapareceu, mesmo com ele aparentemente reintegrado à rotina do bairro. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra era carregada de uma ambiguidade que me deixava inquieto. Eu sabia que ele podia ser gentil, mas também sabia que a bondade dele tinha um preço invisível, minha atenção constante e minha análise contínua de cada movimento, cada reação. Comecei a perceber sinais sutis que antes não notava, a maneira como olhava para as crianças brincando no quintal, os comentários quase imperceptíveis sobre nossas rotinas, a forma como ele posicionava seus objetos na rua de modo a observar minha casa sem ser óbvio. Era como se estivesse sempre medindo, testando, calculando. Certa tarde, encontrei uma caixa de madeira enterrada perto da cerca do quintal. Dentro havia gravações de vídeo antigas, feitas sem meu conhecimento, mostrando momentos privados de minha família, conversas minhas com minha mãe, risadas de infância com minha avó, pequenos desentendimentos domésticos. Ele tinha registrado cada detalhe, como se estudasse a vida dos outros para saber exatamente como ferir. Senti uma mistura de raiva, medo e incredulidade. Aquele homem não só havia destruído meu jardim e me humilhado, como cultivava um arquivo secreto de nossa intimidade. E, no entanto, para os vizinhos, continuava sendo o mesmo homem amável sempre pronto para ajudar com um sorriso. O comportamento dele evoluiu para uma forma mais psicológica de manipulação. Em uma manhã de domingo, encontrei pequenas notas deixadas nas bordas do portão, dizendo coisas como "espero que esteja bem", ou "se precisar de ajuda, estou aqui". Cada mensagem parecia inocente, mas o tom sutil de controle estava presente, uma tentativa de fazer-me sentir dependente, como se minha segurança emocional dependesse dele. A tensão voltou a crescer dentro de casa, minha família começou a se dividir, alguns tentavam acreditar que ele estava mudado, outros percebiam a mesma sensação de perigo que eu sentia. O ápice da escalada veio em uma noite chuvosa. Ele apareceu em minha porta, encharcado, dizendo que havia visto sinais de incêndio em uma casa vizinha e que precisava de ajuda. Meu instinto dizia para fechar a porta, mas minha preocupação pelos outros falou mais alto. Deixei-o entrar por um instante, mas algo estava errado. No interior, percebi uma intenção clara de testar meus limites, de me colocar em uma situação vulnerável. Ele manipulou o ambiente com sutileza, sugerindo que se eu não o ajudasse, algo ruim poderia acontecer. Era a primeira vez que senti que sua presença não só trazia medo, mas também criava uma obrigação moral, quase irracional. Descobri, então, outro segredo perturbador. Ele mantinha contato com antigos conhecidos que também tinham histórico de comportamento abusivo. Juntos, pareciam criar uma rede silenciosa de observação e manipulação. Meu bairro, que antes parecia seguro, agora se tornava um tabuleiro de xadrez. E eu era a peça principal sem saber ao certo quais movimentos eram planejados e quais eram aleatórios. Cada olhar dele na rua, cada gesto de bondade, cada aparente arrependimento era, de repente, suspeito. Comecei a perceber que qualquer aparente mudança dele podia ser apenas parte de um jogo psicológico maior. Mesmo assim, houve momentos inesperados de vulnerabilidade. Um dia, ele se aproximou discretamente e ajudou a limpar o quintal após uma tempestade intensa, carregando sacos de folhas e galhos caídos. Pela primeira vez, vi suor verdadeiro em seu rosto, esforço físico genuíno, sem manipulação aparente. Senti uma mistura de confusão e esperança. Talvez houvesse uma parte dele que realmente desejasse reparar o passado. Mas aquela esperança era pequena, sempre acompanhada de uma ponta de medo, pois qualquer gesto de bondade podia ser apenas mais uma camada da sua manipulação. A convivência com ele começou a se estruturar em limites claros. Minha família e eu estabelecemos regras rígidas, horários, supervisão constante. Ele podia estar presente, mas apenas sob condições específicas. Ainda assim, a tensão psicológica não desapareceu. Cada sorriso dele era um lembrete silencioso de que, por trás da fachada, ainda existia o homem que destruiu meu jardim, que me humilhou e que colecionava nossos segredos. A rotina se tornou um ato de vigilância constante, como se precisássemos manter uma linha tênue entre normalidade e caos. O passado dele continuava a vir à tona. Descobri que anos atrás, ele havia sido acusado de atos semelhantes em outras cidades, sempre mascarados por uma aparência de gentileza. Seus próprios familiares relatavam ter vivido sob medo constante, manipulados emocionalmente, sem nunca denunciar. Tudo isso confirmava o que eu já sentia. O mal não desaparecia, apenas se adaptava. E agora, adaptado, ele estava novamente no bairro, sob regras, mas sempre medindo cada ação, cada reação, cada sorriso. E então veio a primeira grande reaproximação emocional.
ele ajudou minha mãe durante uma queda no quintal, segurando-a com cuidado e se certificando de que não tivesse se machucado. O gesto foi genuíno, e por um instante senti algo que não experimentava desde o início de tudo: gratidão. Mas, ao mesmo tempo, senti um arrepio, uma sensação de que tudo poderia ser uma preparação para algo maior, uma armadilha emocional que eu ainda não compreendia. No final do dia, enquanto caminhava pelo jardim restaurado, observando o sol se pôr entre as flores sobreviventes, percebi que nossa história não estava concluída. Ele estava presente, parcialmente reintegrado, mas o passado, os segredos e a manipulação silenciosa continuavam flutuando entre nós. Cada gesto de bondade, cada tentativa de aproximação, cada sorriso carregava consigo uma tensão invisível, um desafio silencioso. Eu sabia que o pior ainda podia acontecer, e que a linha entre redenção e destruição continuava mais tênue do que nunca. A presença dele na rua se tornou quase insuportável, mesmo sem atos explícitos de agressão. Cada gesto era calculado, cada sorriso parecia medir minha reação, cada palavra escondia intenções invisíveis. A sensação de que estava constantemente sob observação cresceu a ponto de me impedir de relaxar em qualquer momento do dia. Comecei a perceber detalhes minuciosos, marcas de sapatos semelhantes às dele perto do meu quintal, pequenas pegadas de lama nas calçadas que coincidiam com minhas idas ao jardim, e objetos deslocados dentro de casa, apesar de nunca ter permitido sua entrada sem supervisão. Era como se ele quisesse me lembrar de que, por mais que eu tentasse, ele ainda tinha poder sobre meu espaço e minha mente. Em uma manhã, minha mãe me contou que havia recebido uma ligação estranha de alguém alegando ser amigo dele. A voz era calma, quase doce, e falava de maneira persuasiva, elogiando minha família, comentando sobre nossas rotinas, como se quisesse nos colocar sob uma rede invisível de controle. A ligação terminou com uma frase que me gelou: "Ele só quer o que é seu, mas da maneira certa." O tom era inofensivo, mas carregava uma ameaça implícita. Foi a primeira vez que percebi que ele não estava sozinho, que sua manipulação não dependia apenas de sua presença física, mas de estratégias complexas e bem planejadas. O jardim, que antes era refúgio, se tornou palco de tensão. Cada flor que brotava lembrava-me de seu passado destrutivo, cada broto pisoteado no começo do retorno parecia um alerta silencioso, mesmo quando parecia calmo. Ele ainda podia agir. Uma tarde, encontrei pequenos cortes nas folhas das roseiras, marcando o que parecia um padrão. Não havia explicação natural, era seu método de dizer que ainda estava presente, observando, lembrando-me que o passado não havia sido completamente deixado para trás. Ele continuava alternando gestos de bondade com sinais sutis de controle. Um dia ajudou a consertar a cerca do quintal, outro dia trouxe flores para mim, mas sempre com aquele olhar avaliador, medindo meu medo, minha gratidão, minha reação emocional. Cada gesto altruísta vinha acompanhado de tensão, não era apenas ajuda, era teste. E em cada teste, meu cérebro tentava decifrar a linha entre redenção e manipulação, sem nunca ter certeza se poderia confiar nele. A situação atingiu outro nível quando descobri uma série de cartas antigas, escondidas dentro de uma parede falsa de seu antigo armário, que detalhavam seus planos, suas observações e estratégias para controlar as pessoas ao redor. Ele documentava cada reação, cada erro, cada momento de fraqueza emocional que pudesse explorar. Era perturbador perceber que todas as interações anteriores, mesmo aquelas que pareciam pequenas e inofensivas, eram estudadas e catalogadas para garantir vantagem emocional futura. Um episódio inesperado trouxe um misto de alívio e terror. Ele apareceu em minha casa com uma caixa de ferramentas, dizendo que queria consertar o telhado que havia sofrido danos na última tempestade. Parecia genuíno, e pela primeira vez em meses, senti uma ponta de esperança. Mas o que deveria ser um gesto de bondade tornou-se outra prova de sua manipulação. Ele observava cada movimento meu, cada gesto da minha mãe, anotando mentalmente nossas reações. A sensação de ser vigiado tornou-se sufocante, e percebi que não havia espaço seguro em minha própria casa. Enquanto isso, os vizinhos começaram a comentar sobre sua aparente transformação, elogiando sua gentileza e bondade. Para eles, ele parecia uma pessoa diferente, quase redimida. Mas eu sabia que por trás daquele sorriso, havia sempre um cálculo, uma estratégia silenciosa. Cada interação era uma batalha invisível, um jogo psicológico que exigia atenção máxima e constante vigilância. O ápice da tensão psicológica veio numa noite em que ouvi batidas na porta do quintal. Ele estava lá, segurando uma caixa com meus livros de infância, aqueles que eu guardava com carinho. Colocou a caixa no chão e disse apenas: "Achei que você pudesse querer isso de volta." Não havia pedido, não havia explicação, apenas a presença dele, silenciosa, ameaçadora. A caixa representava mais do que objetos, era a prova de que ele podia acessar tudo o que eu considerava seguro e íntimo. Minha família começou a se reorganizar de maneira mais rígida.
Regras foram estabelecidas, horários definidos, observação constante. Mas mesmo com a vigilância, cada passo dele ainda provocava um frio na espinha. Percebi que, embora parte de sua reintegração fosse verdadeira, havia sempre um elemento de imprevisibilidade, algo que não podia ser previsto. Uma sombra de controle que ele mantinha sobre nossas vidas, mesmo quando parecia ausente. E então, enquanto regava as flores que sobreviveram a tantos ataques, uma sensação de alerta tomou conta de mim. O vento agitava as folhas e por um instante, imaginei seus olhos me observando, analisando, esperando. Ele estava presente, parcialmente integrado, mas a linha entre redenção e destruição continuava tênue, frágil, e a sensação de que o próximo passo poderia romper tudo permanecia. E naquele instante percebi que a história ainda não tinha fim. Ele estava ali, sorrindo, ajudando, observando, mas algo me dizia que o pior ainda estava por vir. O bairro parecia mais silencioso do que nunca, mas o silêncio estava carregado de tensão. Cada passo que eu dava pelo quintal parecia ser observado, cada sombra ao cair da tarde me lembrava que ele estava lá, mesmo quando não o via. A sensação de vigilância não diminuía, apenas se tornava mais insidiosa, quase impossível de ignorar. Minha família começou a perceber a mesma estranheza, pequenas alterações de comportamento, sorrisos desconcertantes, perguntas aparentemente inocentes que sempre terminavam deixando dúvidas sobre suas intenções. Era como se ele estivesse testando não apenas a mim, mas a todos nós, avaliando nossas fragilidades. Uma manhã, encontrei novamente uma das caixas antigas que ele havia deixado anos antes, escondida embaixo de uma árvore. Dessa vez, continha recortes de jornais sobre incidentes antigos envolvendo outras famílias, relatando agressões e humilhações. Cada recorte parecia escolher cuidadosamente as vítimas mais vulneráveis, os métodos mais cruéis. A constatação me atingiu com força. Não se tratava de ataques isolados, era um padrão que se repetia, e eu havia sido apenas mais uma peça nesse ciclo. O peso de saber que ele já fazia isso há tanto tempo me fez tremer. Mesmo assim, ele continuava alternando gestos de bondade com sinais sutis de controle. Um dia ajudou a recolher a caixa de correio caída, outro dia trouxe mudas de plantas para repor o jardim destruído. Cada ação parecia genuína à primeira vista, mas carregava sempre um componente de manipulação, a forma como observava minha reação. Os olhares rápidos para medir se eu aceitava ou rejeitava, a paciência quase cruel de quem sabe que não precisa apressar o próximo passo. Minha família começou a perceber que não se tratava apenas de perigo físico, mas de uma tensão psicológica que ameaçava nos esgotar emocionalmente. A pressão aumentou quando descobri que ele havia criado contas falsas em redes sociais, aparentemente neutras, para observar nossas interações, coletar informações, possivelmente espalhar rumores sobre nossa vida privada. Era impossível escapar completamente de sua presença. Mesmo quando ausente fisicamente, ele continuava a controlar os fios invisíveis que ligavam nossas ações, nossos pensamentos e nossas relações. A sensação de vulnerabilidade era constante. Certa noite, após uma tempestade intensa, encontrei sinais claros de que ele havia entrado no quintal à noite, pegadas molhadas, terra revirada, pequenos cortes nas plantas recém-crescidas. A frustração se misturava à raiva, mas também havia medo de que ele estivesse cada vez mais ousado, que a linha entre manipulação e violência estivesse prestes a ser cruzada novamente. O jardim, que antes era meu refúgio, agora parecia um campo minado emocional, cada flor sobrevivente lembrando-me da destruição que já enfrentamos. Então veio a primeira grande provocação direta. Ele apareceu à noite, sozinho, segurando um pacote de cartas e fotos antigas, algumas minhas, outras de minha mãe, todas cuidadosamente organizadas. Colocou a caixa no chão, sem falar uma palavra, apenas observando minha reação. O silêncio era carregado de ameaça, cada segundo parecia medir meu medo e minha raiva. A mensagem era clara, ele sabia tudo sobre nós, podia invadir nosso espaço e manipular nossas emoções sem esforço. Eu senti uma mistura de ódio e impotência que me deixou sem chão. Minha família começou a se reorganizar de forma ainda mais rígida. Limites claros foram estabelecidos. Ele não podia se aproximar do quintal, não podia entrar em casa, e qualquer gesto de aproximação deveria ser monitorado. Mesmo assim, a tensão não desapareceu. Cada pequeno gesto dele, mesmo que aparentemente bondoso, agora era avaliado com desconfiança. O bairro começava a perceber que sua presença era mais do que estranha. Havia algo perturbador na maneira como ele interagia. Uma aura de controle silencioso que ninguém mais parecia notar completamente. O ápice psicológico se aproximava. Ele começou a enviar mensagens enigmáticas, dizendo que observava nossas rotinas, que sabia quando estávamos sozinhos, quando estávamos juntos. Cada frase, aparentemente inocente, carregava uma ameaça implícita, uma prova de que sua reintegração parcial não significava fim de sua manipulação.
Eu sentia que estávamos vivendo sob uma tensão constante, como se cada ação pudesse desencadear o próximo ataque, como se estivéssemos andando em um fio de navalha emocional, prestes a cair. E então, em uma tarde chuvosa, ele apareceu novamente no quintal, desta vez trazendo uma planta rara, uma espécie que minha mãe sempre quisera ter. O gesto parecia genuíno, mas o olhar avaliador mostrava que cada movimento era calculado, cada sorriso analisado, cada reação observada. Pela primeira vez, percebi que a linha entre bondade e manipulação estava completamente borrada, e que não havia como saber suas verdadeiras intenções. O presente, embora belo, era uma lembrança silenciosa de que ele ainda tinha poder sobre nossas emoções, ainda podia controlar o ambiente, ainda podia nos deixar inseguros. Enquanto regava as flores sobreviventes, percebi que a história não havia acabado. Ele estava parcialmente reintegrado, mas os segredos, a manipulação e a tensão permaneciam. Cada gesto de bondade vinha acompanhado de alerta, cada sorriso escondia uma ameaça silenciosa. Eu sabia que a qualquer momento poderia haver uma ruptura, um ato inesperado que traria o caos de volta às nossas vidas. E naquele instante, senti novamente o frio na espinha, a certeza de que a sombra dele continuava presente, sempre pronta para emergir. O silêncio naquela noite estava pesado, quase sufocante. Cada passo que eu dava pelo quintal parecia ecoar mais alto do que o normal, e cada sombra parecia ter vida própria. Ele estava lá, escondido nas margens do meu jardim, observando cada movimento, calculando cada reação. A tensão acumulada dos últimos meses atingia um ponto crítico. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Minha família, percebendo minha inquietação, manteve-se em alerta, mas nenhum de nós poderia prever exatamente o que ele planejava. A primeira provocação veio quando encontrei pequenas pegadas molhadas espalhadas pelo quintal. Cada passo indicava que ele havia caminhado silenciosamente entre minhas flores, provavelmente durante a noite. Um arrepio percorreu minha espinha. Ele sabia exatamente quando estávamos sozinhos, quando estávamos distraídos. Era um aviso silencioso de que, apesar de seus gestos aparentemente bondosos, o controle ainda estava em suas mãos. Minha mãe apertou minha mão, sentindo a mesma tensão que eu, e percebi que todos estávamos vivendo sob uma pressão constante, como se o ar estivesse carregado de perigo iminente. Então, ele apareceu de forma inesperada na porta da frente. Não houve anúncio, não houve batidas. Estava lá, segurando uma caixa de vidro, dentro da qual repousava uma planta rara que minha mãe sempre quisera, mas que agora parecia um símbolo de seu poder silencioso. O gesto era altruísta à primeira vista, mas o olhar dele, penetrante e avaliador, deixava claro que cada movimento meu seria observado, cada reação analisada, cada falha emocional aproveitada. A tensão era palpável, quase sufocante, e por um instante senti medo de que qualquer ação minha pudesse desencadear o caos novamente. O confronto começou quando ele finalmente falou, sua voz calma, quase doce, mas carregada de uma ameaça implícita. Você acha que pode escapar de mim, mas tudo o que você tem, tudo o que ama, ainda está sob meu olhar. Não havia raiva explícita, nem agressão física imediata, mas o controle psicológico era avassalador. Cada palavra parecia pesar sobre meus ombros, cada sílaba era uma corda invisível puxando minha mente para um estado de tensão extrema. Eu percebi que ele não precisava atacar fisicamente para exercer domínio, sua presença. Suas palavras e seu histórico já eram suficientes para me paralisar emocionalmente. Minha família tentou intervir, mas ele não se movia com violência, apenas observava como se estudasse nossas reações, calculando o momento certo de avançar ou recuar. Era o ápice de sua manipulação psicológica, um controle silencioso que nos obrigava a viver em alerta constante, sem necessidade de ações explícitas. A tensão aumentava a cada segundo, e eu sentia o peso de cada memória que ele havia construído sobre nós, cada segredo, cada carta, cada vídeo antigo. Como se estivesse nos lembrando de que nossa história com ele nunca poderia ser completamente esquecida. E então veio a revelação chocante. Enquanto falávamos com firmeza para mantê-lo distante, ele revelou, quase como uma confissão, que toda sua vida havia sido moldada por padrões de abuso, vigilância e manipulação dentro de sua própria família. Ele havia aprendido desde cedo que a forma de sobreviver e se sentir poderoso era controlando os outros emocionalmente, observando cada fraqueza, explorando cada vulnerabilidade. O que eu acreditava ser maldade isolada, vingança ou sadismo pessoal, na verdade era um ciclo que se repetia há gerações, e eu estava apenas dentro dele. No entanto, por um instante, algo mudou. Ele colocou a caixa de vidro no chão e ajudou minha mãe a recolher as flores do quintal que haviam caído durante uma tempestade recente. Pela primeira vez, percebi suor genuíno, esforço físico real, sem manipulação aparente. Havia algo de humano nele, uma centelha de bondade que se manifestava, embora ainda envolta de tensão e ambiguidade.
Minha família percebeu, e por um momento, todos nós sentimos uma trégua, uma pausa do constante estado de alerta. Mas o medo nunca desapareceu completamente, estávamos aprendendo que a linha entre redenção e manipulação ainda era tênue demais. O bairro, que antes se inclinava para acreditar em sua mudança, começou a compreender que sua reintegração era parcial, frágil e precária. Ele podia ajudar, podia sorrir, podia realizar gestos de bondade, mas a tensão silenciosa, a vigilância invisível e o passado sombrio nunca seriam esquecidos. Cada ato benevolente vinha acompanhado de alerta, cada aproximação carregava a ameaça de descontrole. Aprendemos como família a viver com regras rígidas, limites claros, observação constante, e ainda assim, não podíamos ignorar que a sombra dele continuava presente, flutuando entre nós, sempre pronta para surgir. No final do dia, enquanto regava as flores sobreviventes e observava o vento agitar as folhas do jardim, senti que a história tinha alcançado um equilíbrio instável. Ele estava parcialmente reintegrado, mas os segredos, a manipulação e a tensão permaneciam intactos. O mal não havia desaparecido, apenas havia se adaptado, tornando-se mais sutil, mais silencioso, mais perigoso de uma forma que não podíamos prever. Cada gesto dele, mesmo aparentemente inocente, lembrava-nos de que o poder sobre nossas vidas ainda existia, ainda pairava sobre nós. E então, enquanto o sol se punha e a luz dourada iluminava o jardim, percebi que a história, apesar de terminar, não trazia completa paz. Ele continuava ali sorrindo, ajudando, observando, e eu sabia que em algum lugar dentro dele, a ameaça silenciosa ainda residia, pronta para emergir se as circunstâncias fossem favoráveis. A linha entre redenção e destruição permanecia tênue, e o equilíbrio conquistado com esforço podia ser quebrado a qualquer momento. Enquanto fechava a torneira e respirava fundo, o pensamento que não me deixava era simples mas aterrorizante. Mesmo com tudo que vivemos, mesmo com a aparente calmaria, eu sabia que nunca poderíamos confiar plenamente nele. E então me perguntei, olhando para o horizonte e para as sombras que se alongavam pelo quintal, será que a história realmente terminou, ou apenas encontrou uma pausa tensa, esperando pelo momento certo para recomeçar?